Olá, pessoal. Vamos dar continuidade a mais um bloco sobre gestão de marketing, certo? Eh, Nós iremos falar, dar início falando sobre as redes sociais e instrumentos digitais como ferramenta de relacionamento e atendimento ao cliente. Aí eu vou dar 4 tópicos aqui, né, que focou no primeiro, a gente vai falar sobre estabelecer proximidade, né, ou seja, apostar em ferramentas como chatbots, pesquisa de interesse, né. Então, muitas vezes você pega os comentários dos clientes para criar conexão com eles, né, isso é muito importante. O segundo é a questão do posicionamento, né. As redes sociais, elas podem deixar claro, né, os valores da sua marca, então, é o momento de você aproveitar esse canal para posicionar a questão da solidez e da excelência do seu serviço ou do seu produto. 3, conheça o seu público, né. Então, estude qual é o seu público-alvo, defina quem são os personas para produzir o conteúdo. Se você tem um público jovem, então você vai trazer um conteúdo que chame a atenção daquele jovem, né, e que atendam também a necessidades do consumidor, né. E por último, nossa, eu falo sobre monitore e avalie, né, questão do monitoramento e avaliação do seu produto. Ou seja, que nem eu falei, é importante você não esquecer das métricas, né. Porque, por exemplo, a gente às vezes faz uma compra, e aí a gente recebe um e-mail para, dar opinião, fazer avaliação daquela compra, e muitas vezes a gente não responde. E aquele ali é muito importante, para ali a gente sabe a o se o produto ou o serviço está agradando o consumidor e aonde é que a gente pode melhorar, né. Eu vou falar sobre uma ferramenta que é muito útil, né, para poder avaliar, ver como é que está o seu serviço ou o seu produto, que é a análise SWOT. E que em português a gente fala fofa, né, que ali ele vai falar quais são as nossas forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Quando a gente fala de forças, aí ali você tem que saber o quê? Qual o valor que a sua empresa ou o seu serviço, ele oferece diferente dos demais, certo? Porque, por exemplo, cafeteria tem várias, mas o que a sua cafeteria oferece de diferente dos demais, né? Quando a gente fala de oportunidades, a gente quer saber o quê? Se há outras tendências, necessidades de mercado que você pode suprir. De repente, entre tantas cafeterias, tem algo que, se você trouxer, é algo diferente, algo novo, é uma oportunidade de oferecer algo ao seu público, né. E aí as fraquezas é a questão de, você saber quais são as forças internas ali dentro da empresa que pode impactar, né, negativamente. Então ali você vai saber quais as áreas que precisam ser fortalecidas, né, você vai analisar e falar: "Onde é que eu preciso melhorar? Quais são as minhas fraquezas?", né, fazer, essa análise para poder trazer uma melhoria para o seu produto ou para o seu serviço. E quando a gente fala o a gente está falando das ameaças, né. Quais são as forças externas, ou seja, fora, né, que pode impactar o seu serviço ou o seu produto, né. Então, assim, quando a gente fala em ameaças, é isso que a gente vai estar, analisando. E ali você vê qual é o potencial que você tem que tomar para você, melhorar diante dos seus concorrentes, né. Então, a análise SWOT é muito importante, certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre alguns exemplos de empresas que usam estratégias, né, de marketing para tornar famosa, para aumentar as vendas, atrair novos clientes, né. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o Boticário, né. O Boticário, ele perdão, ele oferece, para a questão de aumentar as vendas, ele usa a questão da urgência e venda direta, né. Ou então, assim, ele lança
faz lançamentos limitados, né, por exemplo, o produto ele vai só tem X, então, assim, as pessoas ficam querendo usar aquele produto, ela vai, né, atrás do produto, né, ou seja, e também ela usa muito a questão de promoções sazonais, né. E ele também ela usa a questão de consultorias de beleza, que eu acho que é um papel crucial para a venda direta, né, e recomendação das pessoas, né, para recomendação do produto, né. Aí também a gente vai falar sobre a Apple, né. A Apple, quem não sabe, quem não conhece a Apple, né, quem não sabe, ela usa muito, né, ela tem um ecossistema de produtos, né, porque ela lança, eh, com grande expectativa, ela cria uma expectativa quando ela vai lançar um produto novo, né. Aí tem a questão onde se destaca a inovação, o design, né, criar um ambiente, ecossistema como ela cria, ela integra produtos incentivando a compra múltipla de dispositivos, né. Por exemplo, se você tem um celular da Apple, você vai ter que comprar o quê? O fone, todos os produtos da Apple para você poder consumir, integrar, né, um ao outro. E depois vamos falar sobre a, Magalu, né. A Magalu, ela tem a questão das promoções agressivas, né. Ela utiliza muito de liquidação, de ofertas relâmpagos, né. Às vezes tem ofertas que ela é só no aplicativo, né, então a loja, ela chama o consumidor para a loja quando ela coloca assim: amanhã tal produto vai estar com um preço abaixo, né, do preço, habitual, né. Então, assim, é uma forma de chamar os seus clientes, né. E aí a gente vai falar agora sobre as Havaianas. Já foi-se o tempo que as Havaianas, principalmente essa daqui azulzinha, era usada por pessoas com baixa renda, né, por baixa renda. Então a Havaiana, ela consegue atender todos os públicos, né. Desde o que você quer comprar uma simples havaiana, até o que você quer comprar uma havaiana com a pedra, e tem a questão também que ela usa muito, parcerias com outras marcas, né. Vou citar aqui, por exemplo, ela tem havaianas que ela é feita juntamente com a Farm, né. Então ela tem a parceria com a Farm, então aí ela, agrega valor ao seu produto, ao seu serviço, né. Então a gente tem que ter esse zelo, né, tem que ter aquela busca, né, de trazer algo novo para o nosso produto, né, até mesmo questão de parceria, para a gente dar valor, né, para a gente atrair novos clientes. E também a gente vai falar aqui sobre a Natura. A Natura, ela cria valores e relacionamento. Por quê? Porque ela usa as consultorias não, as consultoras, né, para investir em campanhas, né. Ela também trabalha muito a questão da sustentabilidade, então, assim, aquele consumidor que ele é consciente, ele vai querer consumir a Natura, por quê? Porque ela usa muito refil, né, o fato de você comprar, você já comprou o primeiro produto, você quer continuar usando o produto, você só compra o refil. Além de ele ter um valor, mais baixo, você vai estar o quê? Economizando não só a questão financeira, né, mas tem a questão da natureza, né, do ecossistema todo, porque você não vai estar colocando mais embalagens no mercado, certo? Aí vamos puxar agora para outras marcas que ela tem aquele poder de fidelizar, né? Vamos falar sobre o quilômetro de vantagem, o Poço Ipiranga, né? Onde ele consegue, onde os clientes eles acumulam pontos e através dessa acumulação de pontos, ele pode fazer troca de óleo, comprar em loja de conveniência, né. Então, é uma forma, né, de atrair, né, fidelizar, fazer com que o cliente volte. Ele continue ali comprando, né. Aí também temos o quê? O Burger King. O Burger King
ele tem o programa de fidelidade, que permite ser trocado, né, você criar, pontos, e aí a cada real que você gasta, você pode ser trocado por produtos da rede, ou então ter desconto, né, porque se você tem muitas vezes eles têm um papelzinho, né, que ele vai destacando, e aí você vai criando desconto, o sanduíche que de repente era 8, ele vai sair por 5. Na verdade, você compra um e se você tiver aquele ticketzinho, você leva 2, né. E vamos falar também sobre a Amazon, né. A Amazon, ela usa muito ela oferece vantagem de variedade de benefícios, porque, por exemplo, ela tem a questão do frete grátis, e também tem a questão do stream, né, que você tem a Amazon, você ganha o stream, ou tem um desconto, além de você pegar e ganhar frete grátis. Só o fato de você estar ali, ter a assinatura, você tem frete grátis. Quantas vezes a gente acha que às vezes, isso não é importante, mas quantas vezes a gente deixa de comprar um produto, como consumir um produto, porque quando a gente vai colocar o frete é altíssimo. Então ali você vê uma vantagem, né, uma economia. Então você faz com que os clientes continuem comprando, porque você não vai pagar, o frete, né. E aqui eu vou falar sobre alguns cuidados básicos na divulgação e na propaganda do seu negócio, né. Hoje a gente tem que estar muito atento à linguagem que a gente usa, né. Se a gente não vai usar nenhum um termo capacitista, nem um termo racista, então a gente tem que ter muito cuidado com a linguagem, né. E também outra coisa importante, não omitir informações. Porque às vezes você não dá todas as informações do seu produto ou do seu serviço. E aí, quando o consumidor ele descobre que aquela informação não foi dada, ele vai ficar chateado e ele vai continuar comprando de você? Creio que não, né? Então, outro ponto é focar nas necessidades dos seus clientes, né. Ah, você tem que oferecer algo que os seus clientes tenham, interesse em comprar, né, em ter, né. Analisar o seu produto e o mercado. Eu falei, né, você tem que ter, esse feedback do consumidor, para saber se você está melhorando, o que você pode melhorar, né. Aí também outro ponto é sobre pensar o tipo de linguagem do seu anúncio. Nem eu disse, você tem que ficar atento se você não vai usar nenhum termo capacitista, racista, até mesmo uma questão homofóbica. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado ao, fazer um anúncio do seu produto, né. A gente também não pode deixar de ver a questão da concorrência, né, analisar nossos concorrentes. Quem são nossos concorrentes? O que ele está fazendo de novo? O que ele está fazendo de importante? O que ele está fazendo que está atraindo clientes? Né? De repente, ele está trazendo algo novo que você também poderia oferecer ou trazer, mas você está deixando ali o seu concorrente crescer e não está trazendo coisas novas para o seu produto ou o seu serviço. E aí é onde entra a questão de ser inovador, né? Eu falei, trazer algo novo. E também vamos destacar toda a qualidade do produto. Ah, meu produto é bom. Só o que vai fazer com que o consumidor ele permaneça comprando, adquirindo o seu serviço ou o seu produto. Não só o que ele usa, mas se você fizer um grande, eh, marketing daquele produto, você vai fazer com que as pessoas, às vezes, ela não precisa, mas que elas achem que precisa e vejam a necessidade de consumir aquele produto ou aquele serviço. Por quê? Porque você usou o quê? Aqui, ó, você destacou o seu produto, fez uma boa propaganda, né. E também tem a questão de reforçar a marca, né. Colocar o nome da marca, reforçar por que que ela é importante, por que que ela é diferente da outra cafeteria, por exemplo, né, como eu citei anteriormente. A minha cafeteria, ela traz uma experiência, a outra só o café. Então onde é que você vai reforçar a marca, né, o que seu produto ou seu serviço, ele tem de bom, né.
Então você tem que estar mostrando isso para o público, certo? E aqui eu vou deixar uma frase de Peter Drucker, né, que ele também é muito importante dentro da gestão de marketing, onde ele fala que o objetivo do marketing é entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se ajuste a ele e ele se vende sozinho. Ou seja, você não precisa estar ali fazendo todo essa propaganda, esse marketing, porque ele próprio se vende, ele próprio faz com que se fideliza, né. Então assim, essa frase, tá dizendo tudo, né. Então aqui eu vou estar finalizando, a nossa aula sobre gestão do marketing. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida você pode deixar no nosso canal que a gente terá um prazer em respondê-los, tá bom?